Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre 5 hábitos poderosos para você ter uma rotina mais produtiva. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para você sempre estar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. Bom, então vamos lá pro vídeo, porque esse conteúdo ele é muito relevante e eu tenho certeza que vai contribuir para a sua rotina, para que você seja uma pessoa mais produtiva. Porque muitas pessoas têm essa reclamação, têm realmente essa dificuldade em construir uma rotina que seja produtiva, que seja funcional. Isso porque vai envolver inúmeros fatores que às vezes as pessoas não se dão conta. É muito importante entender que a produtividade, o equilíbrio, o alinhamento da rotina tem muito mais a ver com uma filosofia de vida do que simplesmente a horários, a hábitos, a ferramentas que eu vou utilizar ali na minha rotina. Então é toda uma compreensão, é todo um entendimento diferente que a gente tem que ter a partir da nossa vida para que a gente consiga realmente alinhar isso a partir desse entendimento. Então, por isso que algumas pessoas não conseguem alinhar, por isso que algumas pessoas não se consideram produtivas ou não se aproximam dos seus objetivos, porque realmente estão de fato perdidas em todas essas situações. Mas esses 5 hábitos, eles são muito importantes que você implemente na sua vida e na sua rotina, porque se você implementa isso aqui, você vai conseguir alinhar, ajustar de acordo com aquilo que você deseja e aos poucos você vai conseguir ir montando esse quebra-cabeça. Bom, então vamos para o primeiro hábito, que seria a organização, que inclusive tem um vídeo exclusivo falando sobre isso aqui no canal, porque realmente é muito importante. Se você não consegue se organizar, se você não consegue organizar a sua rotina, os seus hábitos, a sua vida como um todo, você não vai conseguir ser uma pessoa produtiva. E como eu disse lá no vídeo sobre organização, se você é uma pessoa muito ocupada, você vai ser uma pessoa que é desorganizada. Justamente porque uma coisa vai levar a outra. Se você é desorganizado, você não vai conseguir entender o que é prioridade, o que precisa fazer antes, o que precisa fazer hoje, o que é para amanhã, o que é para semana que vem, o que é... Você não vai conseguir ter essa clareza nas suas atividades, nas suas tarefas, no gerenciamento do seu tempo e simplesmente você vai sobrevivendo à sua rotina. É como se você fosse atropelado pela sua rotina. É como se você estivesse numa praia, aquelas que tem ondas muito fortes, e quando você leva um caldo, sabe? Você entra na água e aí vem aquela onda super forte que te derruba, e aí você dá uma cambalhota embaixo da água, e aí quando você tenta levantar, vem a outra, e aí quando você tenta levantar, vem outra, e parece que você nunca mais vai conseguir sair dali. É basicamente assim a rotina da pessoa que é desorganizada e que tá sempre ocupada, que nada tem a ver com uma pessoa produtiva. E isso eu já deixei muito bem claro lá naquele vídeo. Se você não viu, volta aqui no canal que tem um vídeo falando sobre isso para você conseguir entender melhor. Porque basicamente a organização vai permitir que você saiba quais tarefas precisam ser realizadas, que você saiba quais são os prazos, que você saiba o que você precisa fazer, que você saiba qual é a prioridade do dia, que você saiba nessa semana o que você vai realizar, nesse dia o que você precisa realizar, ou seja, que você de fato seja uma pessoa organizada com os seus compromissos, com o seu trabalho, com a sua vida pessoal, com tudo que você tem para fazer naquele dia, naquela semana, naquele mês. Por isso que é muito importante a gente usar pelo menos uma agenda. Eu nunca recomendo tanto, até para os meus mentorados que às vezes perguntam sobre aplicativos, sobre coisas assim. Eu sou mais daquele básico que funciona. Eu não costumo ficar dizendo muitos aplicativos ou até mesmo ficar incentivando que você use muitas coisas. Por quê? A gente sabe que existe hoje em dia uma infinidade de aplicativos, de ferramentas para ajudar a gente a se organizar, a ser mais produtivo e tudo mais. E existem sim aplicativos que são excelentes, que são ótimos. Existem muitas pessoas que se adaptam muito bem a esses aplicativos, mas tem pessoas que são mais do analógico mesmo, mais da agenda. Enfim, cada pessoa precisa identificar ali o que melhor funciona para ela. Mas como eu estava dizendo, eu não costumo indicar muito esses aplicativos porque eu gosto de algo mais simples, que funcione para você.
Então, quando a gente às vezes tenta se inserir em tantos aplicativos, em tantas coisas, a gente acaba se perdendo no meio de tanta informação. Então, existem tantos aplicativos, tantas coisas, que às vezes a gente tenta se organizar e acaba se desorganizando, porque é muita informação. Então, se você simplesmente pegar e usar uma agenda para você colocar ali os horários, os compromissos, para você conseguir organizar a sua semana, para você conseguir anotar o que é prioridade, anotar o que você fez, o que você não fez naquele dia, anotar os seus compromissos, usar uma agenda de forma comprometida, isso já vai resolver 90% dos seus problemas. Por quê? Muitas pessoas não costumam nem usar agenda, não costumam anotar os seus compromissos, anotar o que precisa fazer naquele dia. E isso é um ponto que dificulta muito na organização, na realização das tarefas. Por quê? A gente sabe o que precisa fazer. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tenho na cabeça, eu sei tudo de cabeça. Sim, a gente realmente sabe de cabeça o que a gente precisa fazer. Só que na nossa cabeça passa muita coisa. Então, ao mesmo tempo que você sabe qual tarefa você tem que fazer hoje, você sabe qual tarefa você tem que fazer amanhã e depois de amanhã e semana que vem e mês que vem. E essas coisas, elas se misturam dentro da nossa cabeça e a gente pensa tudo ao mesmo tempo. E aí a gente quer fazer tudo porque realmente tem muita coisa, a gente tá com uma carga muito grande ali de coisas a serem feitas. Então a gente fica ocupando o nosso espaço e a gente fica querendo fazer, querendo dar conta de tudo aquilo, que vai gerar até uma certa ansiedade, porque é muita coisa para ser feita. Por isso que a agenda, ela vai facilitar a nossa vida. Porque aí você simplesmente vai colocar na data que você precisa realizar aquilo, no horário que você precisa realizar, você vai organizar a sua semana, você vai organizar o seu mês e você vai vivendo cada dia aqueles compromissos, aqueles objetivos do dia. E aí você coloca o seu foco naquelas atividades. E aí você para de tentar olhar para tudo, de tentar abraçar o mundo no mesmo dia. Porque senão você fica com esse olhar disperso e não consegue focar em nada, porque tem muitas atividades. E aí você não vai conseguir fazer muita coisa. Você vai virar aquela pessoa que é ocupada e não é produtiva. Então, a agenda, para você tirar da tua cabeça aqueles compromissos, aquelas coisas, porque a nossa cabeça, ela não foi feita para guardar, armazenar coisas. Para isso foi criada a agenda, foi criado os aplicativos, se você preferir usar, mas enfim, a agenda do Google, acho que é uma coisa universal, assim, que todo mundo usa, que ela é gratuita e que ela é excelente. Você consegue jogar todos os seus compromissos ali, você consegue deixar ela, inclusive te lembra, te avisa um tempinho antes, que você pode definir quanto tempo é que você quer que receba esse aviso, se quer que repita. Enfim, gente, é muito interessante, é muito bom, porque a nossa cabeça, ela não foi feita para listar coisas, ela não foi feita para você armazenar os seus compromissos. Ela foi feita para você ter ideias, insights, para você resolver problemas, para você achar soluções, mas não para você ficar guardando. Por isso que a gente esquece algumas coisas às vezes, porque na nossa cabeça tá passando muita coisa, uma velocidade extremamente rápida. Então sim, a organização vai contribuir muito para você ser produtivo. O segundo, que está de certa forma relacionado com o primeiro, é você focar em uma única tarefa. Muitas vezes a gente quer focar, que a gente entra aí na desorganização, né? Quando a gente está mais desorganizado, a gente quer focar em todas as coisas ao mesmo tempo, porque a gente sabe que tem muita coisa a ser feita. E quando a gente tenta focar em tudo, a gente não foca em nada e a gente não realiza nada. Então, o objetivo é focar naquela atividade e ficar ali focado, realizando aquilo, sem distrações, sem dispersar, sem 1 milhão de abas abertas no computador, sem celular cheio de notificação do lado, sem telefone tocando, sem conferência de e-mail, sem distrações. Você senta ali, você foca em uma única tarefa, você foca naquilo ali que você deve fazer. Por quê? Se você não ficar focado em uma única coisa, você não vai conseguir realizar aquilo, porque aí você vai começar a fazer uma coisa, aí você vai pular para outra, aí você tá naquela ali, você vai outra tarefa, porque você sabe que tem muita coisa para fazer e você quer fazer tudo, e aí você fica pulando de uma coisa para outra e no final das contas não faz nada. E com isso a gente já entra no número 3, que seria justamente você finalizar aquilo que você começa e não simplesmente ficar pulando de galho em galho como muitas pessoas fazem. Você começa uma tarefa e sempre que possível você finaliza aquela tarefa. E aí não significa que você vai ficar 12 horas realizando ali sem parar. Inclusive tem um vídeo sobre foco aqui no canal que eu falo sobre isso. Se você quer entender um pouco melhor sobre o período de foco, sobre como manter o foco, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, explicando melhor para você entender, para você não ficar com nenhum
nenhuma dúvida quanto a isso. Mas sempre que possível, você começa uma tarefa e você finaliza aquela tarefa, para só depois de finalizada você partir para a próxima tarefa. Então, quando você realiza uma tarefa, você finaliza e você vai para outra, você está de fato concluindo coisas, você está sendo produtivo, você está sendo resolutivo, você está fazendo aquilo que precisa ser feito. Você não está simplesmente tentando fazer várias coisas, pulando para lá e para cá, olhando a aba, olhando a notificação, olhando o celular, abrindo outras páginas na internet. Você está resolvendo o que precisa ser resolvido, você está fazendo o que precisa ser feito, e isso é muito importante, porque a maioria das pessoas começa as tarefas e deixa em aberto justamente por causa dessa desorganização, dessa falta de gerenciamento ali do tempo, por não conseguir focar em uma única coisa, e aí não termina aquilo. E aí tem muitas tarefas em aberto sem terminar. E isso tá longe de ser uma pessoa que seja produtiva. O quarto hábito, ele vai ser o descanso. Muitas pessoas acham que para você ser uma pessoa produtiva, você não vai mais descansar. Você nunca mais vai parar, você vai virar uma máquina. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Na verdade, é basicamente o contrário do que as pessoas pensam. A produtividade, ela vai estar diretamente ligada com o seu descanso, com esse equilíbrio da sua rotina. Por quê? Uma pessoa que não descansa, uma pessoa que não dorme o suficiente, uma pessoa que não tem pausas durante o dia, uma pessoa que realmente não prioriza o seu descanso, essa pessoa vai ter uma produtividade menor. A produtividade vai cair, a concentração ela vai diminuir, o tempo de foco também vai ser menor, então a produtividade vai ser menor, porque o descanso ele é extremamente importante. Você não pode negligenciar o seu descanso, você não pode trocar o seu descanso pelo trabalho ou por qualquer outra atividade. Você não pode ficar dormindo mal e achando que você vai ser uma pessoa produtiva no outro dia ou na outra semana. Você não pode criar esse hábito de dormir pouco, de dormir 4, 6 horas por noite, porque isso não é saudável e isso não vai contribuir nem um pouco para a sua produtividade. Então, é muito importante que você entenda que o descanso ele vai fazer parte da sua rotina e ele vai fazer parte da sua produtividade. Conforme você descansa, conforme você consegue esse equilíbrio, você vai ser mais produtivo, porque você está descansando, você está suprindo as necessidades fisiológicas do seu organismo, você está dando tempo para ele se recuperar, você está realmente equilibrando a sua vida. Então, sim, você precisa descansar, você precisa de uma noite bem dormida, você precisa de tudo isso para que você consiga ser uma pessoa produtiva. Então, se você achou que eu ia vir aqui falar para você acordar mais cedo, trabalhar mais, dormir menos, fazer para você virar um robô, você não é aqui o lugar, porque eu nunca vou fazer isso, porque o que eu prezo, o que eu trago é esse equilíbrio, é essa produtividade que é saudável, essa produtividade que vai alavancar a sua vida como um todo e não simplesmente uma única área, porque a gente sabe que a nossa vida não é feita só de uma área, então a gente precisa de todas elas para que a gente consiga realmente ser uma pessoa produtiva ou alcançar esse sucesso em todas as áreas. O quinto hábito é justamente você ter prioridades muito bem definidas, você saber exatamente o que é importante, o que é relevante para a sua vida, para os seus objetivos, para a sua rotina e o que não é. A gente faz escolhas a todo momento na nossa vida, todos os dias nós estamos fazendo escolhas. E se você não sabe sobre as suas prioridades, se você não sabe o que é importante para você, o que você prioriza, você vai acabar se perdendo no meio desse caminho e você vai fazer escolhas que não vão contribuir para aquilo que você deseja viver. Então é muito importante você saber exatamente sobre as suas prioridades, ter muita clareza sobre isso para que você possa fazer escolhas, tomar decisões diárias a partir disso que você considera importante. Porque, por exemplo, se for prioridade para você, os seus projetos pessoais, os seus projetos profissionais, se é prioridade o seu trabalho, a execução desse projeto que você está fazendo, se isso é uma prioridade, isso está muito claro para você, você vai saber o que escolher quando alguém te chamar para ir num barzinho, por exemplo, no horário que você tem reservado para trabalhar nesse projeto. A resposta vai estar muito clara para você, a decisão já vai estar tomada, porque você tem clareza do que é prioridade
para você naquele momento. Então isso vai contribuir demais para suas decisões diárias. E é muito importante que você tenha sempre as suas prioridades muito claras. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo com um amigo, para ele também ter acesso a esse conteúdo, para ele também entender sobre esses 5 hábitos que são muito poderosos. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo vídeo.